Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia, 10 em ponto. Tá começando o Debates da Vida aqui pelos 96.5. Você que está aí, ó, tá ligadinho pelo app também, pelo videfm.com.br. A partir de agora você pode assistir ao nosso debate, sabia? Através das nossas redes sociais, o Insta, o Face e também o youtube.com/Eu Tô Na Vida. É só você acessar um desses canais para você assistir a gente. No YouTube é bem mais legal, tá? Tem o chat lá onde você pode participar junto com a gente também. Clica no sininho se você não tem a sua inscrição feita por lá. E claro, dá um joinha, compartilhe com mais pessoas para assistirem ao programa também, que está começando a partir de agora, tá? E claro, pode participar pelo nosso WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone Rodrigues, bom dia a todos os nossos ouvintes, muito bom estarmos aqui hoje para mais um debate, momento excelente para discutirmos assuntos interessantes, inclusive hoje a gente vai falar sobre milênio. Vamos falar sobre milênio. Quando a gente fala sobre fim das coisas, Simone, é sempre um assunto instigante, né? É, dá um nó na cabeça assim. Então, fala, fim do mundo, e né? Agora, e né? agora? Mas será que realmente é o fim do mundo? Agora vamos falar hoje sobre milênio. Nós não vamos falar sobre pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Hoje nós vamos falar sobre milênio. A pergunta é: milenismo ou amilenismo? E aí a gente precisa entender um pouquinho do que se trata isso, né? Então hoje os nossos convidados vão nos ajudar. Eu tenho certeza que vão surgir aí muitas dúvidas dos nossos ouvintes, e a participação de vocês é muito importante. Nós temos aí os pré-milenistas, os amilenistas, os pós-milenistas, então, ou seja, aqueles que acreditam em um milênio literal, um milênio aqui na Terra, ou aqueles que acreditam em um reino espiritual. A gente vai discutir um pouco deste assunto. Estamos aqui hoje ao vivo com o pastor Luciano Scala participando conosco. Virtualmente participará conosco o pastor Hildo Melo e a participação especial do professor Matheus Rangel no terceiro bloco. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes, aqueles também que estão acompanhando pela internet. É sempre muito bom estar aqui e hoje para falar de um tema bem denso, né? Nós vamos dialogar um pouquinho sobre esse texto de Apocalipse. Eu tenho certeza que até o final do programa nós teremos aí algumas ideias para iluminar e ajudar os nossos ouvintes a pensar um pouco sobre essa temática que não é muito falado nas igrejas. A gente ouve muito poucas pregações falando sobre esse tema. E vamos tentar dialogar um pouco acerca deste assunto. Maravilha! E conosco também virtualmente o bispo Hildo Melo. Bispo, satisfação tê-lo conosco. Satisfação é minha, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para tratar desse assunto que é o tema predileto de Jesus Cristo. Então vamos lá, né? Opa, vamos lá, já começou bem. Muito obrigado pela participação, bispo, muito obrigado pela participação, professor Luciano. E no terceiro bloco teremos a participação do professor Matheus Rangel, que eu acredito que já está acompanhando aí os debates, né? O pessoal que participa sempre com a gente aí na participação especial tem o costume de ouvir todo o debate, isso é prudente, isso é legítimo, para que a gente possa te ajudar na participação e a elucidar um pouco do tema de hoje. Milenismo e amilenismo. Vamos descobrir, para quem não conhece, descobrir o que é, descobrir quais são as visões, e aí a gente se posicionar, e cada um dos nossos convidados vai se posicionar com relação a isto. Você pode participar através da internet, Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida, repetindo, Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida, Eu Tô Na Vida, já estamos aí online, conectados e transmitindo, e você também pode participar através do WhatsApp da Vida. Sim, lá no WhatsApp da Vida você participa junto com a gente em áudio e vídeo. Gravou seu áudio, gravou seu vídeo de 30 segundos, manda pra gente. E também mensagem digitada no 12997472010. Lembrando, tá em outro país, coloca o 55 na frente, que é o código do Brasil, tá? 5512-997472010. Além do nosso chat no YouTube também, que você pode participar e dar pesquisa, né, Cláudio? É isso aí, você pode participar da nossa enquete através do Facebook. Se você entrar na transmissão já aparece para você a enquete, basta você
você clicar e responder qual é o seu posicionamento, milenismo ou amilenismo. Eu acredito que no primeiro momento muita gente não vai responder e vai tentar descobrir primeiro o que é para depois responder. No Instagram, você precisa entrar através do YouTube. Já estou aqui no YouTube, já pedindo para você, inclusive, que você vá aí no YouTube em geral e se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha. Você viu que a gente está chegando lá já? Estamos chegando, 6.880, chegando aos 7.000 inscritos no canal da Eu Tô Na Vida, né? Então vai ser muito bom se você puder... Vamos comemorar o 7, hein? Vamos comemorar, tá chegando aí, comemorar os 7.000 inscritos no nosso canal. E você pode também participar, então, da enquete no Instagram, entrando no YouTube, ok? Porque no Instagram, assim que você começa a transmissão, você não consegue mais votar na enquete. Então você vai no YouTube a nossa produção já colocou lá, ó, vote na enquete no Instagram. Clica, ele vai te levar para o Instagram, você vota, vai ser muito bom aí a sua participação conosco, ok? Começo então com o pastor Luciano Scala, que terá até 2 minutos para fazer a sua consideração inicial. E aí, pastor Luciano, milenismo ou amilenismo? Bom, pastor, é um assunto que, como eu já disse na minha fala inicial, é um assunto que ele levanta muitas ideias, algumas possibilidades, algumas linhas de pensamento. Na verdade, falar de escatologia não é tão simples, né? Nós precisamos ter bastante cuidado, porque nós estamos lidando com um gênero bíblico, apocalíptico, né? Que tem muitos símbolos, então não é tão simples a compreensão. É preciso sim ter bastante cuidado. Nós acreditamos que Jesus voltará, nós acreditamos que ele julgará os vivos e mortos, nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos de forma comum em vários aspectos. Milênio é um assunto que, por não ter muitos textos bíblicos que vão trazer essa noção, nós podemos pensar essas possibilidades de ideia. No meu primeiro momento, eu quero dizer que eu acredito sim no milênio, acredito sim nesse governo de Cristo na Terra, nesse período que pode ser literal, como também pode ser um período longo. Essa ideia dos 1000 pode dar essa noção de um período longo, mas eu particularmente quero colocar nessa minha fala de abertura que eu acredito sim nesse governo de Cristo na Terra, onde ele reinará com os seus. Eu acredito, e é esse caminho que eu vou apresentar no decorrer do nosso programa de hoje. Maravilha. Portanto, o pastor Luciano, ele acredita no milênio, ele crê que haverá um milênio. Há algumas colocações aí com relação a se este tempo de 1000 anos ele é literal ou não, mas ele acredita no milênio. Vamos ouvir então o Bispo Hildo e qual é o seu posicionamento. Bispo Hildo, até 2 minutos. Reino de Deus é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas desde o Antigo até o Novo Testamento. Foi o tema predileto de Jesus Cristo. Portanto, milênio, que é uma referência ao Reino de Deus, precisa ser interpretado porque ele aparece única e tão somente a ideia de 1000 anos, né, de um Reino de Deus de 1000 anos, aparece unicamente em Apocalipse capítulo 20, um livro que é cheio de figuras de linguagem. A gente tem que usar todo esse pano de fundo, tudo aquilo que Jesus ensinou, por exemplo, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram nas suas epístolas, como base, como chave hermenêutica, para a gente ir lá para o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, e entender o que está sendo dito ali à luz de tudo. Então, uma discordância inicial aqui do meu colega querido aí, pastor Luciano, seria essa, né? Claro que 1000 anos, só tem lá em Apocalipse capítulo 20, mas Reino de Deus, gente, é tema, Jesus começou seu ministério anunciando a proximidade do Reino de Deus. Depois ele expulsava demônios e disse, eu expulso demônios. Pelo Espírito Santo é chegado o Reino de Deus. Eu via Satanás caindo como relâmpago. Eu vos dou poder para pisar todo o poder do inimigo, do diabo, né? É chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. E quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, 40 dias, discorrendo sobre o reino de Deus, Atos 1,14. Então, 40 dias, esse é o tema predileto de Jesus. E depois, quando subiu aos céus, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, né? Eu dou para vocês as chaves do reino, então, dou para vocês poder. O reino de Deus
já foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo. Então, devemos interpretar Apocalipse 20 à luz de tudo isso que Jesus falou. E a chave hermenêutica está aí. Então, realmente, mil anos só tem uma única referência na Bíblia. E ela é figurativa, ela representa o período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo, quando se dará a plenitude, o novo céus, a nova terra. Então, essa é a interpretação mais coerente, porque ela é baseada em tudo que Jesus falou a respeito. Maravilha. Considerações iniciais feitas então dos nossos convidados. O pastor Luciano Scala, ele acredita no milênio, ele crê que haverá um milênio, ou seja, um período de governo de Cristo na Terra. O bispo Hildo se posicionando que o tema é tratado uma única vez em Apocalipse no capítulo 20, que ele seria num sentido figurado, ou seja, o reino de Cristo, o reino de Deus já foi inaugurado na Terra, e aí ele vai discorrer um pouco mais sobre isso na segunda etapa aí da sua explanação. Nós vamos agora ouvir os áudios retirados da internet. O primeiro deles do professor Danilo Moraes e o segundo do reverendo Hernandes Dias Lopes. Vamos ouvi-los. Tratando-se de escatologia, nós temos aí a história a nos mostrar que nunca foi um ponto de fácil entendimento. As tradições cristãs mantêm posições divergentes durante toda a história da igreja. E tratando-se de milênio, não é diferente. Eu procuro me manter dentro de uma linha conhecida como dispensacionalismo progressivo. É bem parecido ali com o dispensacionalismo tradicional ou clássico, mas diverge em alguns pontos. Mas tratando-se do milênio, eu entendo que o milênio ele irá acontecer após o arrebatamento da igreja e terá então um período de duração de 1000 anos. Estes 1000 anos eu não entendo como literal, especificamente 1000 anos exatos, mas como um número que representa uma longa duração do reinado de Cristo. Após, então, a conclusão deste reinado de Cristo, aí, então, nós teremos novos céus e nova terra, no qual Jesus reinará em Jerusalém, exercendo soberania sobre todas as nações. Então, este é o ponto que eu procuro entender a respeito de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, ali ao 6. Sabendo que dentro do amilenarismo e dentro do pós-milenismo tem posições e pontos de reflexão importantes, mas ainda mantenho a posição pré-milenarista. 96.5 Debate da vida. O milênio é o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. O milênio é esse período em que Satanás é impedido de impedir que as nações se rendam a Cristo diante da pregação do Evangelho. Porque Jesus é o mais valente que entra na casa do valente, amarra-o, tira-lhe a armadura e lhe diz: vide os despojos. De tal forma que a prisão de Satanás está ligada à primeira vinda e não à segunda. Mas o reinado das almas aí não é na terra, é no céu. A palavra trono no livro de Apocalipse só aparece 3 vezes na terra, e é o trono do diabo e do anticristo. Então, quando um crente morre, a sua alma é aperfeiçoada, conforme diz Hebreus, e entra na glória e começa a reinar com Cristo. De tal maneira que, no nosso entendimento, o milênio é todo este período que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. E que aqueles que estão reinando com Ele, as almas que estão reinando com Ele, são aqueles irmãos nossos que já nos precederam e estão com Ele lá, contemplando a sua face. É muito, muito importante você compreender que a ideia de um reinado físico, político, terreno, não foi o que Jesus ensinou. Ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, o reino de Jesus não é geográfico, físico, é político, é um reino espiritual. É o governo dele no seu, no meu, no nosso coração. Onde uma pessoa se rende a Cristo, aí chega o reino, aí está o rei, aí está presente o reinado de Cristo.
Maravilha, opiniões então dadas aí pelos áudios retirados da internet. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele menciona aqui, corroborando com a fala do bispo Hildo, de que o período de milênio ele iria entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E ele menciona a questão também aí da prisão de Satanás. O Danilo Moraes, o professor Danilo Moraes, ele foi sucinto, mas posicionou aqui que ele acredita que o milênio começa após o arrebatamento da igreja e que durará 1000 anos, mas ele não afirmou aqui que seriam anos exatos, mas sim um longo período, que os 1000 anos seria aí no sentido figurado. Nós voltamos então com os nossos debatedores. Você pode continuar mandando aí a sua opinião ou a sua pergunta sobre esse tema. Nós não estamos discutindo pré-milenismo ou pós-milenismo, nós estamos discutindo milênio, ou seja, se o milênio é um período de 1000 anos que acontece após o arrebatamento da igreja, ou se é um amilenismo, que é esta teoria de que começou na primeira vinda de Cristo e que ele vai terminar na segunda vinda de Cristo, como mencionado pelo Hernandes Dias Lopes e também defendido pelo bispo Hildo, ok? Então nós queremos a sua opinião. Você crê no milenismo ou no milenarismo, há termos aí intercambiáveis, então milenismo ou milenarismo, ou você acredita no amilenismo? Não teremos um período de 1000 anos, ou ainda que não seja 1000 anos, mas um período longo de reinado de Cristo na Terra. Qual é a sua opinião? Você pode mandar ela através do Instagram, Facebook, do YouTube /EuToNaVida e também através do nosso WhatsApp da Vida. No WhatsApp da Vida, você pode mandar também por áudio e por vídeo. Será muito bom se você puder mandar aí a sua participação, que pode ser tanto a sua opinião como também perguntas, porque realmente é um tema que certamente a cabecinha da gente fica lá, né? A 1000 por hora, falando em milênio, fica 1000 por hora, né? Então a sua participação, ela é muito importante para nós. Volto então com o bispo Hildo, que terá até 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o assunto. Bispo Hildo. Então, um problema do ponto de vista pré-milenista é que eles baseiam todo o conceito desse reino de Deus, desse milênio, num único texto, que é Apocalipse capítulo 20, um texto que está num livro repleto de figuras de linguagem, e tentam interpretar os demais textos da Bíblia para fazer encaixar dentro dessa perspectiva pré-milenista. Esse é um problema que eu considero grave, porque o natural seria reconhecer, primeiro, que há uma única passagem na Bíblia e que ela se encontra exatamente no livro mais repleto de figuras de linguagem que temos das Escrituras Sagradas, ou seja, um livro de Apocalipse, um livro cheio de simbolismos, e que deveríamos pegar todo o material que nós temos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, principalmente o que o Senhor Jesus ensinou a respeito do reino, que não foi pouco, foi assim abundante. A fala de Jesus sobre o reino de Deus foi abundante. Pegar então tudo aquilo que temos, todo esse conceito ensinado por Jesus, ensinado pelos apóstolos também, e interpretar esse único texto de Apocalipse, que está cheio de figuras de linguagem, à luz de tudo que Jesus ensinou. E aí vai ficar mais claro. Aí não fica confuso, aí fica bem claro. Primeiro, porque Jesus, quando entrou nesse mundo, quem é que chegou aqui nesse mundo? Chegou a luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Chegou o rei. O rei chegou. Entrou o rei. E o discurso de Jesus inicial foi: arrependei-vos porque está próximo, porque é chegado o reino de Deus. E aí ele expulsava demônios. Aí as pessoas, os fariseus diziam que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. Ele falou assim: onde já se viu uma casa dividida poder subsistir? Onde já se viu o diabo contra o diabo? Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. Porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro não amarrar o valente. Esse é o mesmo termo, amarrar, que aparece lá, acorrentar, amarrar, que aparece lá em Apocalipse capítulo 20. Portanto, Jesus disse que Satanás já estava amarrado, esse valente, esse príncipe desse mundo foi expulso. É chegada a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Chegou a hora de ser expulso o príncipe desse mundo, e quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá muitos a si. Então, o reino de Deus já está entre nós. Jesus disse claramente para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E disse para os discípulos em Lucas 17:20, não vem o reino de Deus com aparência física, nem dirão, ei-lo aqui ou acolá. O reino de Deus está no meio de nós. O poder de Deus. Jesus edificou a sua igreja.
e disse sobre a rocha, e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele amarrou Satanás no sentido de restringir a Satanás para que não mais enganasse as nações. É o que está lá em Apocalipse capítulo 20. Para que nós pudéssemos fazer discípulos de todas as nações. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão e façam discípulos. O diabo não pode impedir o sucesso da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Satanás caiu. Eu via Satanás caindo como relâmpago, disse Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 17. E eis que vocês têm poder contra toda forma do mal. Deu autoridade à igreja. Assentou-se no seu trono. Está reinando, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés. É o que Paulo ensinou. Que Jesus reina. Ele disse assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. É necessário, primeiramente, que o evangelho do reino seja pregado para testemunho a todas as pessoas, disse Jesus, então virá o fim. Então, ele está reinando, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. E a morte a gente sabe. A morte será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo é o ponto culminante deste período do reino que vai desde a primeira até a sua segunda vinda, em que Cristo vai colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último, que é a morte. Jesus deu autoridade à igreja, o reino de Deus é descrito como uma pequena semente, e não vem de modo abrupto, ele vem de modo mais simples e vai sendo desenvolvido gradativamente e vai ocupando mais e mais espaço. Como diz lá também a interpretação do sonho de Nabucodonosor, uma pequena pedra tirada sem auxílio de mãos, rolando e se chocando contra os reinos desse mundo, até tomar conta de toda a terra. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Maravilha, bispo. O pastor Luciano Scala também terá os mesmos 4 minutos para fazer a sua explanação do seu ponto de vista. 4 minutos, querido. Vamos lá. Para apresentar o meu ponto de vista, eu concordo com o bispo. O livro de Apocalipse, ele de fato é um livro carregado desses símbolos, mas é preciso deixar também claro que nem tudo aquilo que aparece em Apocalipse é algo que é considerado símbolo. Nós temos algumas situações, nós temos elementos em Apocalipse que, de fato, eles devem ser considerados como literal. Então, nós temos, por exemplo, esse texto que fala sobre o milênio. É um único texto, como de fato o bispo colocou, que vai apresentar estes 1000 anos. Porém, esse texto, ele está inserido dentro de uma ideia, que é a ideia da ressurreição. Então nós temos uma primeira ressurreição que é apresentada dentro desse texto de Apocalipse, capítulo de número 20. E essa primeira ressurreição, nós podemos entendê-la também dividindo ela em 3 etapas. Sendo a primeira com a ressurreição de Jesus Cristo, que foi a primícia, que foi um modelo para nós compreendermos o que ocorrerá acerca da ressurreição dos santos. Depois nós temos uma segunda etapa, onde os santos, eles ressuscitarão no arrebatamento da igreja. Eu acredito no arrebatamento da igreja, acredito que a igreja será arrebatada e os santos estarão ressuscitando com Cristo. E nós temos uma terceira etapa, que é dada aqui no milênio, onde aqueles que foram martirizados durante o período da grande tribulação, eles hão de ressuscitar. Então ocorre o milênio, onde ocorrerá esse governo de Cristo, conforme citado em Apocalipse, capítulo 20. Nós temos outros textos, como, por exemplo, Isaías, capítulo 2, Zacarias 14, Isaías, capítulo de número 11, que fala desse governo que pode nos dar essa noção de como ocorrerá, de como será esse governo no período do milênio. E nós temos também, depois desses 1000 anos, a segunda ressurreição, que é citado aqui. E eu acredito nessa segunda ressurreição, onde os ímpios ressuscitarão e serão julgados e condenados no grande juízo de Deus. Então,
o fato de olhar para esse texto de Apocalipse e compreender as noções que ele vai apresentar acerca da primeira e da segunda ressurreição, me faz compreender que é um texto, me faz entender que é um texto que, por mais que tenha todo este simbolismo, como, por exemplo, a ideia de 1000 anos, eu acredito que seja muito mais provável um espaço longo de tempo, mas me faz entender, sim, que, de fato, esse período ele vai ocorrer, né? É a forma que eu particularmente acredito, e muitos outros teólogos também acreditam, né? Olhando para esse texto com esse tipo de olhar. Maravilha. Opinião dada então pelo pastor Luciano Scala. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência nós voltamos aí com os nossos convidados. E no próximo bloco é o bloco da participação dos ouvintes. Como eu já imaginava, a quantidade de participações aí pequena num primeiro momento, que eu imagino a cachola da gente aí, do ouvinte lá, pipocando, falando, meu Deus, e agora? Milênio, não milênio, vai ter o milênio, serão 1000 anos, é um governo presencial, Jesus aqui governando na terra, ou não é? E aí a cabeça do ouvinte tá lá. Mas eu gostaria da sua participação, da sua opinião com relação ao tema de hoje, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Instagram da vida? @EuToNaVida. #ToSeguindo. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus. As crianças e jovens com câncer no Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Música boa, toca na vida. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Não faça uso de medicação sem orientação médica. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo, todos os dias. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Não muda de sintonia. Vida FM. Do mais simples ao sofisticado, os mais belos projetos de decoração utilizam vidro para dar aquele toque de requinte. A Prevent Glass tem tudo para o seu projeto ficar ainda mais belo. Guarda-corpo, escadas e cobertura de vidro, box de espelhos e a linha exclusiva de fechamento de sacada Prevent Glass. Você imagina? E a Prevent Glass realiza com a melhor qualidade. Ligue 12 997 33 3300 e peça um orçamento. 997 33 3300. Prevent Glass, especialista em vidros. O som que é tudo de bom. Vida! Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome
Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bom dia. Se tem debate, tem vida. Continuando com o nosso debate, você participando junto com a gente, quer mandar seu áudio, seu vídeo, manda pra gente pelo WhatsApp da Vida, 12997472010. Hoje tá meio paradinho por aqui, né? O pessoal tá... Ou seja, o pessoal está aí, o pessoal está conectado, mas tá meio assim, não vou dar opinião. A Juliana foi muito sincera, ela disse assim, ó, amando o debate, já que ainda não tem uma opinião formada sobre o milênio. Poxa, que legal, ou seja, o debate também é cultura, o debate também é Bíblia, então o debate vai te trazer o conhecimento e aí você passa a avaliar qual é o caminho. Né? Se tem dúvida. Exatamente, você pode mandar sua pergunta também, mas vamos lá, vamos à nossa enquete. A nossa enquete de hoje foi atualizada aqui, nós temos o seguinte, no Facebook, 50-50. 50 a 50, 50% dizendo ser milenistas ou milenaristas e 50% dizendo ser amilenistas. Qual é a diferença entre os dois? Milenista acredita em um reinado de 1000 anos ou de um longo período de Jesus na Terra. O amilenista acredita que o milênio já começou. Na verdade, não é um período de 1000 anos literal, uma vez que a defesa, inclusive colocada aí pelo Bispo Hildo, é de que milenismo ou 1000 anos aparece apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo de número 1, mas acreditam que ele já começou da primeira vinda de Cristo e que ele se encerra na segunda vinda de Cristo. No caso do Instagram, nós temos 100% milenistas, ou seja, 100% acreditando que existirá um período, um longo período, ou 1000 anos de governo de Jesus aqui na Terra. Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação, ela é fundamental para nós. O pessoal não teve coragem de mandar áudio, realmente é um tema espinhoso, um tema que muita gente não tem conhecimento, mas vai ser muito legal porque o debate vai nos ajudar a fomentar o assunto. Temos aqui a participação do Luiz Fernando, de São José dos Campos. Eu creio no milenarismo, venha a nós o teu reino, Senhor, Maranata. Josué Silva, milenarismo. Não é só o Apocalipse que fala do milênio. O profeta Isaías também fala. O milênio não começa depois da batalha do Armagedon, então ele não é espiritual, ele é literal. Então é uma pergunta feita pelo ouvinte, também há algumas teses aqui com relação a isso. Margarete Barbásia, não tenho opinião formada, acredito que ainda é um mistério. Então veja, tem muita gente aí, várias pessoas dizendo que ainda não tem uma opinião formada sobre o assunto. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Eu volto então com os nossos convidados. Este bloco é o bloco do embate, é o bloco em que eles terão a oportunidade de interferir na fala um do outro e eu também, para que nós possamos te ajudar a entender sobre o assunto. Então volto com os dois na tela e eu queria já fazer então uma pergunta inicial. O pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Luciano e Bispo Hildo. Pastor Hernandes Dias Lopes, a defesa dele está alinhada com o posicionamento do Bispo Hildo, de que esse período vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a pergunta, então, é com relação à prisão de Satanás. Eu começo com o pastor Luciano, mas o bispo também terá a oportunidade de falar. O senhor entende que a prisão de Satanás ela já ocorreu? Porque na tese dos amilenistas, esta prisão ela já ocorreu. Mas Satanás não está atuando aí livre, leve e solto na Terra? Então, eu acredito, eu vou acreditar que Satanás será preso no período do milênio. É essa a ideia que eu acredito olhando para esse texto. Interessante que, apesar de nós olharmos apenas para Apocalipse 20, narrando acerca disso, essa palavra 1000 anos, essa ideia dos 1000 anos citadas aqui, vai aparecer 6 vezes. E o interessante é que ela vai trazendo esses recortes. E entre esses recortes, ela vai mostrando os eventos que ocorrerão. Interessante isso, porque ela vai mostrar lá no versículo 2 o evento que ocorre, o versículo 3. E entre esses eventos vem justamente isso, pastor, a ideia do Satanás ser preso, que é citado aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Bispo Hildo. Então, sobre o amarrar de Satanás, Jesus declarou, gente,
Nós somos cristãos, vamos levar a sério a palavra de Jesus. Eu estou fazendo isso de brincadeira, né? Mas Jesus declarou com todas as letras: se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é chegado até vós o reino. Porque ninguém entra na casa do valente para roubar e saquear os bens sem primeiro não amarrar o valente. Jesus amarrou o valente quando entrou nesse mundo. Ele disse que já estava amarrado. Ele disse: chegou a hora. Veja só, João capítulo 12, versículo 31. É chegada a hora, chegou o momento. Ele declara como algo já realizado. Chegou o momento de ser expulso o príncipe desse mundo. Ele nada tem a ver comigo. E quando Jesus foi levantado ali na cruz, ele atraiu todos a si. Ele edificou a sua igreja e sobre ela as portas do inferno não vão prevalecer. Ele deu autoridade aos seus discípulos para pisar na cabeça da serpente e todo o poder do mal. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele via Satanás caindo como um relâmpago, disse Jesus. Eu via Satanás caindo como um relâmpago, então perdendo poder. E o poder agora está com Cristo. E as nações agora podem ser evangelizadas. Então tudo isso é o que Jesus ensinou. Então quando você vai para Apocalipse capítulo 20, não é de se surpreender o que seja interpretado o termo amarrar à luz do amarrar que Jesus já realizou por ocasião da sua primeira vida, ou vamos ignorar as palavras de Jesus? Ele disse: foi amarrado o valente. Ele está expulsando demônios e o diabo não pode impedir o avançar e o sucesso da igreja. A gente olha para Apocalipse capítulo 6, 7, e ali tem uma grande multidão de salvos provenientes de todos os povos, tribos, línguas e nações. É já o retrato do sucesso da igreja. Jesus disse: é necessário que esse evangelho do reino seja pregado para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. A casa do banquete, salão do banquete estará repleto de gente salva de todas as nações, tribos e línguas. Isso é o sucesso da igreja, porque Satanás foi amarrado, não pode impedir o sucesso da igreja. É isso. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na verdade, eu abri o texto de Apocalipse, quero ler para os nossos ouvintes, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou. Pastor Luciano e Bispo Hildo, se amarrou e encerrou, Satanás hoje então, Bispo, para o senhor, Satanás hoje não está mais agindo no mundo? Isso que precisa ser entendido. Você vai lá para Judas, pega a carta de Judas e lá na carta de Judas diz que os demônios estão aprisionados, em prisão e amarrado. Você vai lá para a carta de Pedro, o apóstolo Pedro também disse a mesma coisa. Ele afirmou que os demônios estão colocados em abismo, em correntes. Então agora, hoje... como é que a gente interpreta isso? Isso, a pergunta é essa. Como a gente entende isso? Então hoje Satanás e os demônios não atuam mais? Não é. É por isso que eu estou dizendo. Não mas é uma possessão... nesse sentido. Eles estão amarrados... Diz lá Apocalipse capítulo 20, eles estão amarrados no sentido de não poderem mais impedir, enganar as nações como vinham fazendo até então. Você está entendendo? Nesse sentido de restrito no seu poder, eles estão contidos e restritos. E quem tem aqui todo o poder? Quem é que se assentou no trono? Quem é que caiu, perdeu poder com a vinda de Cristo aqui nesse mundo? Satanás caiu como um relâmpago, perdendo poder, foi amarrado, foi contido, restrito. E agora a igreja recebe as chaves, não é isso? Recebe as chaves, dou as chaves, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Dou poder para vocês, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, farão discípulos de todas as nações. E a igreja não pode ser impedida por Satanás porque ele está contido. Nesse sentido ele está amarrado. É só nesse sentido e não que ele está inativo. Pastor Luciano, o Bispo Hildo é o seguinte, o Bispo Hildo ele não vem no estúdio, né, até por uma questão de decisão pessoal com relação ao Covid. Então é o seguinte, ele vai e ele engata, meu amigo. Se você não interferir, ele vai 2 horas falando aqui tranquilo. Não, mas tem que ouvir o bispo é uma bênção. Vamos lá. Obrigado. Mas a colocação, bispo, eu acredito que Satanás ele ainda será preso. Até porque eu enxergo a atuação dele até quando nós pensamos em possessão, quando existe a possessão demoníaca. Então eu acredito que ele ainda está solto. Não sei se o bispo consegue compreender o meu ponto de vista. Bispo. Eu compreendo perfeitamente, Luciano. Eu só entendo o seguinte:
Eu não nego que ele esteja solto nesse nível que você está colocando, mas ele está restrito. O amarrado quer dizer que ele está impedido de barrar o avanço da igreja, o sucesso da igreja. Portanto, quando a gente prega o evangelho, o diabo não pode impedir que pessoas sejam salvas. Ele pode tentar, mas ele não pode impedir que a igreja seja bem-sucedida, que a igreja vá avante. Então a gente tem poder para expulsar os demônios. Sim. Não temos poder para expulsar os demônios? Então no seu entendimento não pode impedir. Então é nesse sentido que ele está restrito. É parcial. Sentido, é uma prisão parcial. Seria então uma prisão parcial. É uma prisão como... entenda no Apocalipse capítulo 20, ele foi amarrado para não mais enganar as nações. Então está ali claramente apontado em que sentido ele está contido, em que sentido ele está com mãos amarradas, para não poder mais continuar enganando as nações como vinha fazendo até então. Agora a igreja pode ter sucesso nesse campo, nesse mundo que estava em trevas e que vê uma luz, e essa luz se expande. A gente tem muito poder daquele que está sentado no trono e que vive e reina. É uma autoridade que a gente recebeu tremenda. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E Satanás perdeu o poder e foi contido e amarrado por ocasião da primeira vinda de Cristo. Agora, deixa eu ler aqui algumas opiniões de ouvintes. Paulo de Pardi: sou pós-tribulacionista e creio firmemente que Cristo virá mais uma vez somente. Mas vamos lá, Paulo, o tema de hoje especificamente não é este, tá? O tema de hoje é falando sobre milênio. Então, eu quero a sua opinião. Você é amilenista ou você é milenista? Você acredita que haverá um reinado de Jesus na Terra ou você acredita que não? Ou seja, o reinado de Jesus já começou quando ele veio a primeira vez e terminará quando ele volta na segunda vez para buscar a igreja. Este é o tema de hoje. Leonardo Silva: acredito no milênio literal. O texto cita 6 vezes no capítulo 20 de Apocalipse. Daniel Silva: qual o impacto que o milenarismo ou amilenarismo tem em nossas vidas? Uma pergunta interessante aqui do ouvinte. Já a gente tem um áudio também, mas uma pergunta. Bispo Hildo e também Pastor Luciano: qual é o impacto deste assunto, milênio ou amilenismo, na vida do crente? A necessidade de nós compreendermos acerca das coisas relacionadas a Deus e ao futuro, a escatologia. Eu vejo de extrema importância trabalhar este assunto. O ouvinte colocou essas seis vezes que vão aparecer, versículo 2, 3, 4, 5 e o versículo 6 que mostra. E o que eu acho interessante é que, apesar de estar apenas aqui, ele vai mostrar esses recortes daquilo que vai acontecendo durante esse período dos 1000 anos. Os versículos, eles vão mostrando, né? E entre as coisas, é a prisão de Satanás. Ele vai falar sobre a ressurreição, essa ressurreição. Então, eu vejo essa ressurreição. Fica até uma pergunta para o bispo. Se o bispo entende que esse milênio ele já ocorre, e essa ressurreição que apresenta aqui? Na verdade, aqui aparecem 2 vezes, 2 expressões acerca da ressurreição, a primeira e a segunda ressurreição. Como que o bispo entende isso, então, dentro desse texto? Bispo Hildo. Então, eu vou primeiro tentar responder a questão levantada pelo ouvinte sobre o impacto, sobre a relevância do tema, né, no mundo atual, na vida da igreja, no dia a dia que nós estamos tendo aqui na nossa vida. Olha, Jesus ensinou sobre o reino mais do que sobre qualquer outro assunto. Foi o assunto predileto dele. Quando ele ressuscita, ele ainda passa 40 dias dedicando-se a falar sobre o reino. Por quê? Porque a expectativa dos judeus era um reino político. E como Jesus não veio e não trouxe um reino político, Jesus precisava explicar a natureza desse reino, que não era deste mundo, né? Onde o maior é o que serve, o maior não é o que manda. Então, Jesus veio destruir os carros de guerra. Ele é o príncipe da paz, ele não tem um reino. Ele falou para Pedro: embainha a tua espada. Embainha a tua espada, porque o reino de Deus não vem com poder e violência, ele vem com outro poder espiritual. Não o poder da violência, não o poder da guerra, não é o poder bélico, é o bom pastor, aquele que quebra e destrói os carros do fogo. Então, por que Jesus, aí eu falo com o meu ouvinte que fez essa questão e com todos que estão aí assistindo, por que Jesus passou tanto tempo falando sobre o reino e ainda quando ressuscita fica dedicando a falar sobre esse tema, se concentrando sobre esse tema? Por acaso ele estava falando sobre um reino de Deus que vai
que foi adiado, que vai ser inaugurado apenas depois da sua segunda vinda? Ou eles estavam falando a respeito de algo que tem a ver diretamente com a missão da igreja? Quando a pergunta dos discípulos é escatológica, quando é que vai suscitar o reino a Israel? A resposta de Jesus é: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês querem saber do reino? O reino de Deus está no meio de vós. E o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, transportar gente do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, um reino que está em processo, como um grão de mostarda que vai crescendo, essa semente do reino, essa evangelização, esses valores do reino que vão tomando conta do cenário, que vão se expandindo, sabe? Ainda que o inimigo tenha poder para plantar o joio no meio do trigo, mas o trigo cresce, será bem sucedido. Na consumação dos séculos haverá separação entre joio e trigo, mas o sucesso do trigo é garantido. É isso que estarei convosco. Então a relevância é muito grande. Eu não acho espaço. Eu não acho espaço na fala do bispo. É carro automático. Né? E aí o irmão tem, e aí o irmão tem razão, né? A gente respeita demais o bispo, as barbas brancas dele. E eu falo, meu Deus, onde eu entro? Onde eu encaixo aí? Eu vou tentar entrar. Eu fico tentando achar a brecha aqui, porque ele emenda um assunto no outro, você não acha buraco. Mas vamos lá. Temos aqui o áudio do Antônio de Oliveira, o Antônio Oliveira de Taubaté, que ele faz uma pergunta e aí a gente traz aqui para os nossos convidados. Vamos ao áudio. Bom dia, Rádio Vida. Antônio Oliveira aqui de Taubaté. É um assunto bem complicado, né? Por conta de Apocalipse não poder ser uma doutrina fechada, escatologia, né? Mas eu acredito no milênio literal, sim. E eu queria perguntar para os debatedores: o milênio é claro a ênfase da ausência e inoperação do maligno. E agora? Vocês estão vendo isso? Vamos lá então, a pergunta aí do nosso Antônio Oliveira, e ele está falando então que o milênio é a ênfase da ausência e inoperação do maligno. Como que vocês veem isso, Bispo Hildo e também Pastor Luciano? E também é interessante que o próprio texto vai falar acerca daqueles que ressuscitaram, aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, né? E esses estarão reinando com ele durante esse período. Então, no meu ponto de vista, isso aqui não aconteceu. Isso vai acontecer justamente no período do milênio. O senhor falou do versículo 4, isso, correto? Versículo 4. Correto. Então, o versículo 4 aqui, bispo, e aí eu queria também o posicionamento do senhor, diz assim, olha: e vi tronos e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Até aí, a concordância com relação ao que o senhor comentou, por exemplo, de ser os mártires, aqueles que morreram lá atrás. Aqueles que morreram no período da tribulação, aqueles que morreram durante o período da tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Isso, porque a continuação do texto diz exatamente isso. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas e nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, como que encaixa aqui a teoria... Na atualidade, né? Porque se isso ainda não aconteceu, e no versículo 4 também cita a questão aí dos 1000 anos, que quem vai viver e reinar com Cristo durante esses 1000 anos são estes que não aceitaram, que não receberam o sinal em suas testas e em suas mãos. Bispo Hildo e Pastor Luciano. Porque, pastor, desculpa, bispo, mas nós falamos que existe todo esse simbolismo dentro do Apocalipse, é claro que existe, mas nós temos fatos aqui dentro que eles vão acontecer de forma literal. Entre eles, o juízo, eu acredito nisso literalmente, a ressurreição, né? Eu acredito nisso. E o texto de Apocalipse 20 é um dos textos mais claros que falam acerca dessas duas ressurreições. Bispo Hildo. Então vamos lá. Veja o caráter simbólico de Apocalipse capítulo 20, né? É chave, foi trancado, abismo. Então, Satanás é um ser espiritual. Então, colocar chave, então isso tem que ser tudo interpretado de maneira, ou seja, adequada. Como eu disse para vocês, à luz do que Jesus falou, Satanás já está amarrado, já foi expulso, já perdeu poder, e quem é que está reinando, quem está no trono é Cristo, e ele está comandando a sua igreja. Quando a gente morre,
o crente, quando ele morre, ele já passou da morte para a vida, né? Eles, de fato, estão na presença de Deus. Essas almas dos decapitados, quando a gente for falar almas de decapitados, se a gente fosse interpretar esse texto literalmente, então a gente teria que entender que une então somente os mártires decapitados. Você está entendendo que não dá para interpretar literalmente? É claro que nenhum de vocês, duvido que o pastor Luciano interprete isso de maneira literal. Ele vai falar, isso é uma referência a todos os crentes, a todos os mortos, a todos... Não, apenas aqueles que morreram decapitados. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas. Como explicar? Sim, explicar dentro do contexto em que Apocalipse é escrito. Ele é escrito num contexto, digamos, onde o Império Romano estava com seus imperadores Nero ou Domiciano, matando cristãos, perseguindo cristãos. Os cristãos eram mortos aos milhares. E esses imperadores, esses déspotas que se levantavam contra a igreja, que tentavam trucidar a igreja, eles fizeram as bestas. Esses eram aquelas autoridades políticas que se opunham ao avançar da igreja. Mas esses mortos em Cristo são vistos como vitoriosos, são vistos como quem recebeu já a coroa da vida. E o Senhor, veja como é que começa o livro de Apocalipse. Deus nos constituiu reino e sacerdotes, ou seja, a igreja é um sacerdócio de reino, né? Então o reino já é algo presente. Quando você morre, você está vivo em Cristo. Paulo até disse, eu prefiro partir e estar com Cristo, coisa que é incomparavelmente melhor. Essas mesmas almas são vistas no capítulo 6, ali no início do Apocalipse. E elas estão clamando, elas têm consciência, eles estão orando. Essas orações dos santos são apresentadas diante do altar de Deus. Esse incensário é jogado à terra com fogo. Então eles estão, de alguma maneira, atuando ao lado de Deus, né? E estão governando ao lado de Deus durante esse período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Agora, portanto, trata-se de gente que tem a vida e não. Então, por isso eles já viveram. Então, agora, Bispo e Luciano, o texto diz assim, ó, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Quando a Bíblia fala sobre sinal nas testas e mãos, está falando lá da igreja primitiva que sofreu perseguição ou está falando do fim dos tempos? Então, no meu ponto de vista, ela está citando do período de 7 anos de tribulação. Né? Justamente que é um período que terá esta marca de perseguição àqueles que não se curvarem à imagem do anticristo. Então eu acredito que se trata de fato do período da tribulação, onde realmente as pessoas serão marcadas. Haverá um selo nessas pessoas. Bispo Hildo. Então, a questão do selo, veja só, o livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Algumas delas estão enfrentando forte perseguição, onde estava o trono de Satanás. Mas eles tinham marca nas testas e nas mãos? Mártires. Então, aí que entenda-se, quando se fala da marca do 666, da marca da besta, o que é que o texto diz para aquelas igrejas? Calcule o número. Está pedindo para aqueles irmãos daquela época calcularem. Concorda comigo? Que se está dizendo que eles devem calcular, e se isso chegou ao entendimento deles, era algo que eles podiam calcular em termos de algo contemporâneo a então essas igrejas literal, então eles podiam calcular. Não está dito que uma geração futura lá que tiver lá no final vai calcular. Vocês que estão recebendo essas cartas em primeira mão, essa mensagem do Apocalipse em primeira mão, têm poder de calcular, têm condições de calcular isso só. E quando eles fazem os cálculos e fazem toda aquela uso do valor numérico da Nero César, da 666, a soma dele, e isso era contemporâneo a eles, e Nero encaixa-se perfeitamente. Qual foi a pergunta, pastor? Então a minha pergunta é, então no caso das igrejas que aparecem, nesse caso então é literal. São claro igrejas as igrejas são aí que está o desafio, porque foi escrito para elas. Sim, então nós estamos lidando com um livro que ora é literal e ora não literal, né? E de fato é isso. Olha, ora é literal e ora não. Para você, pastor Luciano. Então, o que eu posso dizer é que claramente o livro de Apocalipse foi escrito para essas igrejas. Isso é bem claro, isso é bem literal. Elas existiam,
O João era um pastor dessas igrejas e essas igrejas receberam essa mensagem. Isso é bem literal. Já agora, o Apocalipse 20... 1000 anos, ser amarrado, toda essa coisa já não é literal. Porque a colocação do pastor Luciano é isso, é como a gente entender o que é literal, o que não é, né? Porque acaba ficando muito interpretativo, porque, não? Porque de fato eu entendo, pastor Cláudio Bispo, de fato eu entendo que Apocalipse ele é carregado disso. Mas o que eu defendo desde o começo do programa é justamente entender que realmente existem fatos que são reais, são literais aqui dentro de Apocalipse. E no meu ponto de vista, esse governo que é citado em Apocalipse 20... é real no meu ponto de vista. O que nós podemos enxergar como simbólico, justamente a ideia dos 1000 anos, justamente essas figuras que aparecem aqui, de ser amarrado, da corrente, tudo ótimo. Mas esse governo que divide a primeira e a segunda ressurreição, no meu ponto de vista, isso é literal, que está citado aqui em Apocalipse 20. Bom, temos o áudio do William Souza, de São José dos Campos, vamos ouvi-lo. Olá, bom dia a todos, aqui é o William Souza, de São José dos Campos. Eu entendo que o milênio ele é literal, até porque se é 1000 anos, nós estamos no ano 2000, então já passou, já estamos fazendo hora extra, então, lógico, isso é de acordo com a minha ignorância. E admiro, mesmo não concordando com o Bispo Hildo, admiro demais a posição dele, o trabalho dele, ele é uma bênção de Deus, o zelo que ele tem pela Escritura, um grande homem de Deus. Bom debate a todos. Maravilha a opinião do William aí, ele fez uma conta lógica, né? Hein, Bispo? Ele fez uma conta lógica, aqui elogiou o Bispo, né? Então o Bispo já agradeceu aí, mas ele fez uma conta lógica, ele falou, peraí, se são 1000 anos e começou com Cristo, nós já estamos no ano 2000. Já passou dos 1000, aí como é que... Aí que tá, né? Ô, Cláudio, aí que tá, tem que conversar com ele, é o seguinte, eu interpreto como 1000 anos como um número completo, de plenitude, 10 elevado à terceira potência, 1000 que aponta para a plenitude do reino. Até meu pastor, colega aqui, pastor Luciano, entende 1000 anos como algo que pode ser muito mais abrangente, que não quer dizer um período estrito de 1000 anos. E eu entendo que o reino de Deus existe, eu não entendo o reino de Deus como alguma coisa não literal. Ele é literal, só que ele é expresso em termos não bélicos e não políticos, não deste mundo, não com as categorias desse mundo, e que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, até que a plenitude do reino, até que o número de salvos esteja plenamente, até que o salão do banquete esteja pleno, e que a igreja possa cumprir satisfatoriamente a sua mensagem. Então pode levar mais de 1000 anos, sim, pode levar muito mais tempo. A ideia do 1000 é plenitude. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso intervalo. No próximo bloco, o professor Matheus Angel vai nos ajudar aqui a fomentar a discussão. A tua participação e a tua opinião é muito importante. Agora vem um monte de perguntas, um monte de opiniões aqui. Acho que até mais pergunta do que opiniões, né? Mas é muito importante que você participe e eu creio que a importância de tratarmos desse tema é porque, literalmente, isso nos ajuda a entender qual é o tempo. Quando Jesus vai voltar? Nós não conseguimos fazer esse cálculo exatamente, mas a gente tem que ansiar pela volta de Cristo. E falar de milênio, falar de período de 1000 anos de governo de Cristo, certamente isso nos ajuda a ter mais amor pelas coisas do reino. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. A obrigação de pregar o evangelho é minha e sua. Através da vida, temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo e queremos continuar promovendo o reino. Mas para isso, a sua contribuição é fundamental. Portanto, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um desafio. Seja um investidor do reino. Faça um compromisso mensal de nos ajudar a manter nossa programação no ar. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo e o meu convite é para que você faça parte deste propósito. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 12 99746 4433 e se torne um investidor do reino. Se torne um provedor de vidas. 12 99746 4433 ou faça o seu Pix. doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br.
Deus quer te usar. Abra o seu coração e faça parte deste propósito. Se torne um investidor do reino. Que Deus te use, que Deus te honre e que Deus nos abençoe. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. facebook.com/eutonavida. É só curtir e compartilhar. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação, mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Sintoniza aí. É tudo de bom. 96.5 Vida FM. Não foi por acaso que tudo aconteceu. Mais. A vida toca mais. O som que é tudo de bom. Vida. Oi, gente, aqui é o Zé Gotinha e vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo, mãe. Lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados. E atenção, se for a sua vez, vacine já. E lembre-se de tomar a segunda dose. Assim você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil Unido por uma Pátria Vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Vida FM. Vida. Amor, você tem certeza que é uma ideia boa colocar o jardineiro para instalar o ar-condicionado? Não, relaxa, filho. Esse cara aí, ele mexe com tudo. O apelido dele é Zé Trambique. Vai ficar tranquilo. Olha lá, tá quase acabando, ó. Ah, chefe, pode ligar. Ah, eu não falei? Vou ligar, ó. Ai, meu Deus do céu! Você não mandou ligar? Ah, chefe, mandei ligar na New Service. Eu não sei mexer com esse trem, não. Problemas com ar-condicionado? Ligue na New Service 11 947 480082. Somos especialistas em ar-condicionado, elétrica, marcenaria, projetos e reformas. New Service 11 947 480082. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Isso mesmo, você pode curtir a gente, assistir o programa nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Inclusive no YouTube, se você entrou lá, não tem inscrição ainda, faz a sua inscrição também. Clica lá no joinha, tem muita gente assistindo, sabe, Cláudio? Mas o joinha tá lá baixinho ainda, né? Verdade, o pessoal, às vezes, deixa eu até atualizar assistir. aqui, ó. Eu fico no YouTube direto, né? É que o pessoal esquece de ir lá, entendeu? Eu sei porque eu vejo por mim. Tem que ser a primeira etapa. Acessou, já clica no joinha. Eu tô assistindo, eu esqueço de dar o joinha. Então, verdade. Então dá pra aumentar esse número aí. Então, pessoal, não deixa pra depois. Não, faz agora. Você tá aí no YouTube, já vai lá no joinha, já clica pra gente ver subir aqui, ó. Vou atualizar de novo pra ver se subiu algum aqui. Simone, só tá com 35 joinhas. E tem bastante gente assistindo, né? Exatamente. E compartilha com mais gente. Isso. Então vamos lá, ó. Se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha e compartilha. Já aumentou. Só 4. Tá vendo? Mas aumentou. Mas já aumentou. Né? Então vai lá. Se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha para que a gente possa. Tá aumentando, pessoal. Show de bola. Isso vai nos ajudar porque a YouTube, pelo tal do algoritmo, ele entende que o conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Quando vocês comentam, até os comentários lá, o YouTube entende que o assunto é relevante e aí ele distribui para mais pessoas e mais pessoas participarão do nosso debate. E hoje tratando aí sobre milenismo ou amilenismo, milenarismo e amilenarismo. A tua participação, ela é muito importante para nós. Temos aqui várias participações de ouvintes, mas antes de eu partir agora para o professor Matheus, que vai participar conosco, eu quero falar com vocês sobre uma outra empresa. Todos os dias eu estou fazendo um testemunhal aqui, falando de uma empresa que tem nos ajudado a manter a nossa programação. A New Service, ela é especialista em ar-condicionado e ela é uma empresa completa. Tudo que diz respeito à tua reforma elétrica, marcenaria,
projetos, reformas e também especialista em ar-condicionado. Então, se você tem aí alguma questão de ar-condicionado para resolver, se você tem alguma coisa de elétrica para resolver, de marcenaria para resolver, faça um contato com a New Service. E é muito bom que você faça o contato e diga que você ouviu na Rádio Vida. Falou, ó, ouvi na Rádio Vida, o pastor Cláudio estava falando sobre vocês, eu quero um orçamento. Isso vai nos ajudar porque eles vão entender o seguinte, opa, peraí, o negócio funciona, a rádio está dando retorno e aí eles vão continuar anunciando conosco. Isso vai nos ajudar a manter a programação da emissora, ok? Então vamos lá, New Service. O telefone é o 11 94748 0082. 11 947480082. Eles atendem em nível nacional, mas você ligando, eles vão atender vocês aí na região de São José dos Campos, na região de todo o Vale do Paraíba, 947480082. Ar-condicionado, elétrica, marcenaria, projetos e reformas, eles estão prontos para te atender e te dar o melhor atendimento, ok? New Service, repetindo pela última vez, 11 94748 0082, ok? Voltando então com o nosso debate, nós temos aqui a nossa enquete, vamos dar uma atualizada aqui. O número agora está da seguinte forma: milenismo, ou seja, aqueles que acreditam em um reinado literal de Cristo na Terra que ainda não começou, 71%. E 29% entendem que já começou o milênio, ou seja, é o amilenista, que é o posicionamento do Bispo Hildo. Instagram, 75-25. 75% entendem que é o milênio e 25% entendem como amilenismo ou amilenarismo. Ok? Nós vamos então agora chamar o professor Rangel, que já está conosco aí do outro lado, professor Matheus Rangel, que vai nos ajudar nesse entendimento sobre o assunto. Ele é bacharel em teologia, psicopedagogo, especialista em manuscritologia, professor de hebraico e grego bíblico, diretor do Instituto Teológico Koinonia, autor do livro Escatologia, uma abordagem exegética sobre os fins dos tempos. Então, certamente, vai nos ajudar bastante aí na discussão. Professor Matheus, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos para sua consideração inicial e o senhor permanece conosco nesse bloco. Ok, graças e paz, um bom dia a todos os ouvintes, um bom dia ao nosso amigo Cláudio Apolinário, pastor Cláudio, há também o Bispo Hildo e o pastor Luciano. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema de suma relevância a respeito do milênio, né? E eu gosto muito de debater com o Bispo Hildo e com o pastor Luciano, porque eles são dotados de um amor, de uma graça. É legal conversar com eles, né? Não sei por quê. Acho que é porque o Bispo Hildo parece muito com o meu pastor Fernando Trindade. O sorriso, as pessoas que já assistiram o nosso debate voltou com a barba também, né? Fico feliz com isso daí. Maravilha. Seu sinal está falhando bastante, viu, professor Matheus? Mas vamos ver se dá certo. Vamos tentar. Ok, vamos tentar. Vou falar um pouco mais devagar. Eu acredito na opinião de que o milênio é literal, tanto em seus acontecimentos quanto na duração de seu tempo. E como durante o debate o pastor Cláudio perguntou sobre o que faz um texto ser literal e o que faz um texto ser figurado. Essa pergunta é muito relevante para entrar na questão exegética do texto. Quando nós falamos de literalismo e figuração, ou de denotação e conotação, nós precisamos entender as dicas que o texto nos dá. Por exemplo, existem figuras que são comparativas, que são paradoxais, que são de exagero. São 5 tipos de figura que existem em geral na linguagem. Existem, além das figuras de linguagem, as figuras de sintaxe, que elas já são marcadas morfologicamente. Quando nós observamos o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 1, 2, 3 e 4, nós percebemos claramente marcas de elementos literais, que fazem questão de mostrar que os 1000 anos, eles são sim um tempo literal. Por exemplo, quando nós começamos aqui no verso 2, vai dizer: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Essa expressão que nós observamos aqui, ela tem uma preposição. E essa preposição indica que ele foi preso por 1000 anos. Esse por 1000 anos já indica um período de tempo. É uma preposição com valor temporal. Então já começa o texto a construir uma ideia de literalidade. Quando chega no verso
de número 3, nós observamos ainda a expressão grega mikron krolon, né? Cronon, perdão, eu estou meio devagar hoje. E essa expressão significa por pouco tempo. Ainda que indefinido, ela continua mostrando que o tempo ele tem uma extensão específica e durante pouco tempo dessa extensão total, ele vai ser solto depois. Né? Nós continuamos a observar no verso de número 4, lá no finalzinho, a expressão meta, tu, Christu, rilia, ete, né? Ete, que traz justamente para a gente a expressão de Cristo reinando durante 1000 anos. Durante. Essa expressão durante, ela pode ser subentendida em metá. Metá seria a preposição que trabalha de forma literal com além de. Mas todos os lexicógrafos e gramáticos acreditam que ela pode ser traduzida adverbialmente como um advérbio de tempo durante, que demarca um tempo. E esse durante é durante quando? É de quando até quando? Porque quando eu digo assim, por exemplo, você vai daqui até ali, durante esse percurso, ou seja, eu tenho um início e tenho um fim. E no meio eu tenho durante. E esse durante que traz aqui, ele vai ser tratado como rilia, et, né? Ou seja, 1000 anos. Então é durante 1000 anos literais, porque não teria sentido o uso de uma preposição com função adverbial de tempo como essa, sem que fosse dentro de um início e de um fim claramente literal. Ainda temos uma outra preposição aqui no verso 3, que eu esqueci de falar, que é advérbio, que é arhitelese ta rilia ete, que seria traduzido aqui como completarem os 1000 anos. Então você tem algo que vai ficar incompleto até chegar a 1000. Quando chega a 1000, completou. Então eu acredito que é bem simples essa questão. Quem vai dizer que o livro do Apocalipse ele é figurado, inclusive nas provas que eu dou de escatologia, eu coloco uma pergunta para os alunos. O livro do Apocalipse, ele é literal com pano de fundo figurado, ou ele é figurado com pano de fundo literal? Eu acredito que o livro do Apocalipse ele seja literal, ele fala de eventos literais. E a linguagem que ele veicula, na maioria das vezes, para descrever coisas que tem no céu, elas valem-se de recursos linguísticos figurados, porque o que tem lá não tem como comparar. Então eles usam figuras para poder expressar. As lutas, os ícones que vão degladiar na grande tribulação também. Mas quando fala aqui, o único elemento figurado no texto do milênio é dragão e serpente, que são figuras para representar o diabo, que já estavam bem colocadas na cultura judaica. Mas o tempo, ele tem essas 3 ou 4 marcações que indicam a sua literalidade. Isso não tem como fugir e qualquer linguista concordaria comigo. Maravilha. Bom, opinião dada então do professor Matheus Rangel, nós queremos a sua participação, você que é nosso ouvinte, através do Instagram, Facebook, YouTube, /EuToNaVida e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Lembrando que você também pode dar a sua opinião através da nossa enquete, que está disponível no Facebook. Então no Face, você vai lá, você abre a transmissão e já aparece a pesquisa. Para você votar no Insta é quem está no YouTube. Então você que está no YouTube, está fixado para você lá em cima, ó, vote na enquete. Clica ali, ele vai te levar para o Instagram, vota e volta para o YouTube, ok? Lembrando que você que está no YouTube agora, não se esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no joinha, porque todas as vezes que nós começarmos o nosso debate, começarmos a nossa programação, você será notificado e você participará conosco, ok? Voltando então com os nossos convidados, deixa eu ver aqui se temos algum áudio. Eu sei que eu tenho opiniões dos nossos ouvintes. Então deixa eu ler aqui algumas opiniões. Luiz Fernando de São José dos Campos. Como pode ter começado o milênio? Vemos tantas atrocidades no mundo, em todo o mundo, e Satanás solto ainda, somente sem a interferência do inimigo que reinaremos com Cristo num período de plena glória. Adriano Luiz, depois da vinda de Jesus, já se passaram quase 2000 anos. E aí, o milênio já foi? Ou se um dia é como 1000 anos, posso entender que se passaram quase 2 dias. Bom, se for isso, meu amigo, aí tá longe para danar, hein? Aí vai demorar então para Jesus voltar. Gilmara Ferraz.
é preciso ler a parte da Bíblia que diz: o diabo está ao nosso derredor. Como o diabo pode estar preso? IFT, mas se o diabo foi preso no abismo, o que foram os demônios que pediram para Jesus não os lançar no abismo e sim nos porcos? Como fica esse versículo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 3? Bom, temos aqui várias perguntas de ouvintes, eu vou lendo do decorrer deste bloco, mas eu queria trazer para vocês o seguinte, com todos que estão aí na tela, o professor Mateus fez a questão aí, fez a colocação diferente de vocês, né? Ele usou muita exegese, né? E já coloca que o reino, ele é literal. Sim. 1000 anos são 1000 anos. A exegese que o professor colocou, excelente, muito bom. E ele colocou aqui a ideia do por, até anotei, por pouco tempo, durante, completar os 1000 anos. São esses recortes que eu coloquei no início da minha fala, pastor. São esses recortes que o texto vai mostrando, essa evolução dentro do texto que vai recortando, e a cada recorte que aparece a noção dos 1000 anos mostra um evento. E esse mostrar o evento que ocorre dá justamente a noção de que o texto é literal. Realmente esses 1000 anos acontecerão. O que a divergência do senhor com o professor Mateus é se os 1000 anos são literais ou não. A noção dos 1000 anos aqui, no meu ponto de vista, pode ser literal, como também pode ser um grande espaço de tempo. Ok, então eu volto para o Bispo Hildo. Bispo, o Bispo ouviu aí as considerações feitas pelo professor Mateus com relação aí à preposição, com valor literal. Qual que é o teu posicionamento com relação a isso? Então, eu já falei sobre a questão da literatura apocalíptica e sobre a questão figurada dela. É só dar uma olhada no significado dos números em Apocalipse, né? Não é o que significa. Não é o que é. Não é 666. Calcule. É a representação. Não é 24 anciãos, assim. É o que significa, o que eles simbolizam, né? Não é 144 mil literal. É o que isso representa, né? Então, aqui não tem apenas, em Apocalipse capítulo 20, só dragão e serpente como algo figurado, né? A ideia toda aí é uma descrição desse reino de Deus que é tão falado por Jesus. Senão a gente teria que interpretar como decapitados. Então são as almas dos decapitados. O reino de Deus, o trono de Deus também, em Apocalipse, só dá uma olhada no trono de Deus em Apocalipse. A referência, o trono sempre está no céu. Ele nunca está na terra. As 3 únicas vezes que ele aparece na terra são tronos diabólicos, satânicos, da besta. Então, olha que coisa, o próprio trono, a ideia de trono, o reino é sempre no céu. Se o reino de Deus é milenar, fosse realmente isso literal, 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo, aqui na terra, 1000 anos estritamente, então por que Jesus nunca falou a respeito? Por que os apóstolos nunca falaram a respeito, sendo que esse foi o tema predileto deles? Isso seria um problemaço, sabe? A gente está fazendo tudo que Jesus ensinou a respeito do reino, tentar se encaixar a nossa interpretação de Apocalipse capítulo 20, quando o mais natural seria pegar Apocalipse capítulo 20, reconhecer a natureza mais simbólica do texto e interpretá-lo à luz de tudo o que nós temos em abundância a respeito do reino. Uma das questões aqui que eu acho que é importante que o ouvinte levanta aqui é sobre o diabo tá solto, o diabo tá aprontando e tal. Sim. Gente, o que Jesus falou a respeito do reino de Deus? Ele falou que o reino de Deus era como um grão de mostarda e que era pequeno e que ele era muitas vezes desprezado, né? E ele falou sobre alguém que planta o trigo, mas vem o inimigo e planta o joio. Jesus falou do reino de Deus em termos de parábolas, onde a presença do inimigo, a presença do mal, o crescimento do joio se dá. Esse reino é de que época? Se não aqui e agora, da primeira até a segunda vinda de Cristo. Porque quando Cristo voltar a segunda vez, não tem joio. Não tem mal, ele estaria reinando sem tentação, sem inimigo plantando o joio na calada da noite, você está entendendo? Então, é por aí. Olha, nós temos aqui uma pergunta. Nós temos aqui uma pergunta do Walter de São José dos Campos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, como entender que Satanás e seus anjos estão amarrados? Senhores. Um de cada vez? Como eu tenho colocado. Pois não, Bispo. Então, exatamente.
Então vamos lá um por um. Bispo primeiro, na sequência, professor Matheus. É muito mais para mim do que para os outros, eu concordo. Que os outros estão fazendo essa pergunta para mim. Eu concordo que mais ou menos seria isso, né? Meus queridos Matheus e Luciano jogam para mim, porque eles pensam igualmente a quem perguntou, né? Então, a questão fica... Quer dizer, quem está aí na linha de fogo sou eu. Daqui a pouco vem chamada oral, viu, Bispo? Vou fazer uma chamada oral com o senhor aqui. É bacana, eu acho maravilhoso. Mas é porque está sendo interpretado tudo de maneira literal. Quando Jesus é quem disse, aí você fala isso para mim, eu falo, mas você está fazendo essa questão para Jesus, porque quem disse que estava amarrado foi Jesus, não sou eu. É pegar Mateus capítulo 12, é pegar João capítulo 12 também, e vai ver o Satanás caindo como relâmpago, quando ele perde poder, quando Jesus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, quando ele diz, as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja será bem-sucedida, está amarrado no sentido de impedir, ele não pode mais impedir, enganar as nações como vinha fazendo até então. A igreja tem poder, tem a chave na mão para evangelizar. O diabo está cegando por um lado, mas a luz vem ao mundo, e quando essa luz brilha e esse reino é plantado nesse mundo, ele se expande. Olha, um dos textos mais importantes, e aí eu jogo para os meus amigos, meus queridos irmãos aqui, que eu amo os pré-milenistas, a maior parte dos brasileiros são pré-milenistas, o que eu vou fazer? A maior parte dos metonistas, meus pastores, membros da igreja são, e eu amo todos vocês, mas veja só a interpretação do sonho de Nabucodonosor, né? Que é uma pedra sem auxílio de mãos foi arrancada da rocha e ela rola e se choca contra aquela estátua que representa os reinos desse mundo, né? Império Babilônico, Medo-Persa, Macedônico e o Romano, e nos dias desse quarto império, essa pedra. Então, nos dias do Império Romano, seria suscitada uma pedra sem auxílio de mãos cortada da rocha, e ela rolaria, se chocaria contra esse reino, e o seu reino seria eterno. E a expansão dela seria paulatina, gradativa, até tomar conta de toda a terra. Então, isto é o que a gente vê o Jesus falando a respeito do reino. Um reino que é inaugurado, um reino que vai crescendo, que vai se expandindo, e não algo que vem abrupto como um furacão, que acontece de uma hora para outra, uma erupção vulcânica, né, como querem os pré-milenistas, algo muito mais gradativo, paulatino, e que se choca com o seio desse mundo. Então eu queria saber qual a interpretação de vocês a respeito de Daniel capítulo 2, por exemplo. Então vamos lá, professor Matheus e Luciano. Bem, eu ia responder a pergunta do ouvinte, né, que falou ali, mas eu ia dizer realmente que essa é uma bomba, uma batata quente para o Bispo Wilton segurar. E ele já deu a sua manobra aí, sua resposta. Muito bom, Bispo. Eu anotei aqui eu anotei aqui 3 coisas que o Bispo Wilton falou, que ele entra em contradição com a própria teoria, consigo mesmo e com o meu posicionamento. Ele falou assim, por que Jesus não falou sobre o milênio, nem os apóstolos? Bem, quem traz a revelação para João no Apocalipse é Jesus. É Jesus que mostra tudo a João. Então, eu acredito que foi o próprio Jesus que falou a respeito do milênio. O Senhor tenta jogar esse assunto para o período apostólico, onde ele estava em carne na terra, como se ele tivesse que falar sobre esse assunto ou completar toda a escatologia no período em que ele estava em carne. Porém, parece-me que aprouve ao próprio Cristo começar um assunto escatológico em Mateus capítulo 24, estender até o capítulo 25 e continuar essa revelação em 2 Tessalonicenses e posteriormente no Apocalipse, né? Sobre o tempo em que Cristo falou ou deixou de falar, eu acredito que ele tem as suas próprias razões para isso. Esse foi o primeiro questionamento, né? O segundo que ele falou é que todos os números do Apocalipse são simbólicos. Bem, eu acredito que quando o que dá ao texto o tom de conotação ou denotação é o próprio contexto. Concordo que o número, por exemplo, de 666, ele tem uma conotação simbólica ali, né? Mas 144 mil já não tem. Tanto que a Bíblia vai dizer claramente 12 mil de cada tribo. Então tem uma especificidade de um cálculo que já foi dado. Quando a Bíblia diz calcule, ela está jogando para um público que não necessariamente é bom de matemática. Mas quando o próprio Jesus, na revelação, calculou esse número para João, é porque esse número tem uma expressividade cultural. Já pensou se tudo que Jesus falar, todo tipo de número, eu for entender de modo figurado?
Então, acho que Jesus deveria ter matado Pitágoras antes dele nascer e criar os números literais, né? Até porque os números têm funções literais dentro do texto. E a outra que ele falou é que o reino está no céu. Nós sabemos muito bem que a corrente do amilenarismo, ela acredita que o reino está na terra. E ele falou assim, não, o reino está sempre no céu. É o trono. Desculpa só, é trono que eu falei, Mateus. Eu não falei reino, trono? Trono. O trono de Deus aparece sempre no céu, só 3 vezes que aparece na terra, ele é diabólico. Então, toda a conotação de trono, não é reino, é um trono no céu. Sim, ok, muito bom. Mas olha só que interessante, bispo. O verso 4 vai dizer, e vi tronos, kai eidon tronos, kai ektine ep autis, ou seja, vi tronos e foram colocados sentados sobre eles aquele que foi dado a autoridade de julgar. Essa autoridade de julgar é uma referência, se nós pegarmos a lei de texto paralelo, a Mateus 19, 28, que diz que Cristo deu poder à igreja para julgar as 12 tribos, a herdar a terra, conforme a promessa de Abraão. E durante o período do milênio, a igreja, então, governará sobre eles. É, inclusive, possível observar quem são esses que estão assentados sobre os tronos. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho, bem como a palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, receberam na fronte e viveram, olha só, e viveram, do grego ex ezesan, kai ebalusan, metatu, Christu rilia et. Aqui é bem claro que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só que interessante isso. Eles não já estavam vivos no céu? Sim. Mas aqui eles estão vivendo uma vida de reino que está governando sobre os que estão na terra. Isso que o texto vai dizer. Aí depois no verso 5, né, ele já vai falar novamente de completar esse tempo. Então eles estão julgando durante um tempo. Quando completa esse período de 1000 anos, aí vai ter então, né, a primeira ressurreição que é falado aí, que nós entendemos como segunda e alguns como terceira, né? Mas é interessante observar que esse trono, ele foi colocado para julgar quem chegou da grande tribulação. E quem chegou da grande tribulação não está no céu, está na terra. A Bíblia não fala desse povo subindo, mas a Bíblia fala do reino descendo. Inclusive, o próprio texto depois vai esclarecer, olha só, e vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. O anjo desceu do céu. Para depois voltar a falar do trono que está no céu, percebe que o verbo de movimento nos leva para baixo e não para cima. Então, o trono que está em Apocalipse capítulo 20, ele está de fato na terra. Bom, vamos ouvir o Bispo Hildo então, já que o Bispo foi citado. E tem uma colocação aqui, Bispo, do José Alfredo de Petrolina, Pernambuco. Se o milênio é simbólico pelo fato de aparecer uma só vez em Apocalipse, então o evento da Torre de Babel também é simbólico porque aparece só uma vez na Bíblia? Bispo Hildo está com a palavra. Olha, a questão é que uma coisa é histórica, né? A outra é uma referência ao reino de Deus num contexto onde fala de chave, de abismo, de serpente, de dragão, de almas dos decapitados, né? E quando fala-se de trono, esse trono está no céu, ele sempre aparece no céu. Em todas as passagens de Apocalipse, o trono de Deus, nessa, né? Não, ele está no céu. Por quê? Porque as almas são vistas aonde? Onde é que são vistas essas almas? Elas são vistas no contexto celeste, elas não estão no contexto terrestre. Elas são vistas no contexto celeste. Elas são vistas no contexto celeste, tanto em Apocalipse capítulo 6, como aqui, né? E elas têm consciência, elas vivem. Então, o termo viver, o termo ressuscitado é muito apropriado e muito aplicado no Novo Testamento, nos Evangelhos, por Jesus Cristo, pelos apóstolos, para aquele que já nasceu de novo. É só pegar João capítulo 5, versículos, por exemplo, 25, onde diz assim, em verdade, Jesus falando, né? Lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão o Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Ele está falando de mortos físicos ou espirituais? Espirituais. É uma ressurreição espiritual. Fica muito claro isso quando você continua lendo, né? E já chegou quando os mortos ouvirem a voz do Filho de Deus e vão viver. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhes deu autoridade para julgar ou para reinar, tem autoridade, do poder. E aqueles que morrem em Cristo já passaram da morte para a vida. Esses mártires, essas almas, não são vistas como pessoas que estão inconscientes. Eles estão atuando, eles estão ao lado de Deus, eles estão intercedendo, eles estão reivindicando justiça, vingança, as suas orações estão sendo atendidas, eles estão ao lado do Senhor, eles estão recebendo as suas vestiduras brancas. Lhes é dito que aguardam que a ressurreição física, mas a espiritual, essa vida com Deus, ele já usufrui e ele já tem. Veja que nesse contexto, pastor Mateus, meu querido amigo e irmão, nesse mesmo contexto, Jesus vai falar de uma ressurreição física também. Então é possível, no mesmo contexto, se tratar de ressurreição espiritual por um lado e de ressurreição física por outro. Siga na leitura e você vai confirmar isso. E lhes deu autoridade para julgar, porque o Filho do Homem... versículo 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Vem a hora. Essa hora ainda virá, é uma hora futura. Fala-se da ressurreição dos mortos, né? E os que ouvirem vão participar, olha... E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Fala-se de uma ressurreição geral de todos, uns para a eternidade, para a salvação e outros para a perdição. Isso está tudo no mesmo contexto. Pensa numa fala maravilhosa, a do Bispo Hildo, e a gente vai tentando encaixar aqui. Tem até uma outra pergunta aqui ao Bispo, olha, é o Josué Silva. Bispo, quando Jesus diz que viu Satanás cair do céu, ele não faz uma referência à queda do anjo no período do seu pecado? Então, já o Bispo responde. Eu vou para o professor Mateus. O Bispo hoje foi escolhido, não tem jeito, né? Mas, professor Mateus, 2 minutinhos, então, para você fazer a sua conclusão, dar as suas mídias sociais. De antemão, já agradeço a tua participação. Poxa vida, muito obrigado, gente. É sempre bom. Esse tema é um tema que tem muito assunto, né? Mas eu gostaria de agradecer por esse tempo precioso. Bem, a minha consideração é que o amado pastor Bispo Hildo, ele não conseguiu resolver as questões exegéticas apresentadas por mim no texto de Apocalipse capítulo 20. Quando nós temos ali arhetelese, tamilia ete, que seria até que completassem os 1000 anos. Ele não conseguiu me mostrar que esses 1000 anos eles são incompletos no sentido de um pouco menos ou um pouco mais. Eu teria ainda vários posicionamentos para passar para ele, como, por exemplo, a incoerência da teoria amilenista de dizer que o reino começou com Jesus. Foi o que um amado ouvinte colocou aí. Se começou com Jesus, já são 2000 anos, né? E qual a proposta que os amilenaristas têm para resolver isso? Não tem. O Cláudio também colocou um posicionamento muito bom de que, se isso é aplicado à igreja primitiva, onde é que está na história da igreja a marca na testa e na mão que eles receberam? Também não tem. Então, o amilenarismo ele carece ainda de muito desenvolvimento para poder ser algum tipo de doutrina que possa competir com o milenismo ou com o milenarismo. Então, eu continuo saindo aqui um pouco mais milenista, acreditando na literalidade desse tempo do milênio. Bem, essas são as minhas singelas conclusões. As minhas mídias sociais, vocês podem nos encontrar no Instagram, professor.mateusrangel. É Mateus com TE, tá bom? Podem nos encontrar no YouTube, professor Mateus Gomes Rangel. Podem nos encontrar também no site do Instituto Teológico Koinonia, que é www.institutokoinonia.com.br. Me permita fazer um breve merchan aqui, meu querido Cláudio, sobre o nosso material, o nosso livro de escatologia, ok? Esse é um curso de escatologia, tá, gente? Tem 10 videoaulas explicando cada assunto. Tem um curso de apologética para o século XXI, falando sobre vários assuntos também ligados a esse problema. Homossexualidade, aborto, existência de Deus, evolucionismo, até terraplanismo tem aqui. Curso de batalha espiritual também. Esses 3 cursos, gente, estão saindo gratuitos para quem adquire algum curso nosso. Se você quiser adquirir o curso de pregadores, tá vendo? A câmera está esquisita aqui. O curso de
hebraico ou o curso de grego. Você adquirindo qualquer um desses cursos aqui, ou mesmo o de teologia, que já é esse curso grandão, você ganha de graça um desses 3 cursos. Então, nós estamos com essa promoção. E, gente, muito obrigado. Podem nos encontrar também no WhatsApp. O DDD é 22, o número é 999-242393. Cláudio, toda a equipe, muito obrigado. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Nós vamos, então, a um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do nosso debate. O debate da vida volta daqui a pouco. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Vida, tudo de bom. A Vida sempre lançou tendências. Foi a primeira rádio no Brasil a usar o WhatsApp para atender você, ouvinte. Foi a primeira rádio no Brasil que produziu e transmitiu uma live em alta resolução com Thales e Fernandinho em 2015. Ninguém falava em live naquela época. O tempo passou e a vida continua inovando. Chegou o Vida Lovers. Pra quem é apaixonado pela vida e quer um estilo diferente. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades. @use.vidalovers. E se tem vida, tem que ter novidade. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Oh, você acredita que o cara reclamou porque eu mandei o produto numa caixa de sapato? Não, mano, você não fez isso. Ah, rapaz, o que importa é o conteúdo, eu tenho que economizar, rapaz. Você tá maluco? A embalagem é o seu cartão de visitas. É mesmo? Claro que é. Mas então eu não posso usar mais caixa de sapato? Pô, rapaz, se liga. Você conhece a melhor embalagem? Os caras têm de tudo em embalagens, cara. Eu só faço as minhas embalagens com eles, cara. Acesse agora a melhoремbalagem.com.br ou manda um zap pro 11 97043 4571. A melhor embalagem. Instagram da Vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. O apartamento de 3 dormitórios que a sua família sonha está no Residencial Vale das Flores, em São José. A localização é ótima. Supermercado do lado, padaria, bancos, escolas e a futura estação Centro da Juventude da Linha Verde. Oportunidade imperdível. Mensais a partir de R$ 897. Residencial Vale das Flores. Visite o decorado na Avenida Bacabal, altura do 1780, São José. Ou ligue Independência Imóveis, 3937-5044. 3937-5044. Muito mais vida, muito mais bíblica. Se tem debate, tem vida. De volta com debates da vida. E Cláudio, nossa pesquisa como que tá, hein? Vamos lá, nossa enquete está dando o seguinte resultado: 80-20 no Facebook, 80% dizendo que são milenistas, ou seja, acreditam em um reinado milenar de Cristo na Terra, 20% são amilenistas, não acreditam nesse reinado terreno. Para quem é amilenista, acredita que o reinado já começou a partir da primeira vinda de Cristo. No caso do Instagram, 60-40, ou seja, aumenta o número aí dos amilenistas, aqueles que acreditam que nós já estamos vivendo o milênio, ok? Você pode mudar esse resultado até o final do debate. Estamos indo para mais um bloco, mas eu creio que dá tempo de você votar e chegarmos aqui a uma conclusão. A sua participação, ela é muito importante para nós. Nós vamos então ao nosso momento hashtag, depois a nossa dica cultural e as considerações finais dos nossos convidados. Momento hashtag no debate da vida. Bom, nós vamos então ao nosso momento hashtag. Começamos então com o Bispo Hildo e na sequência o Pastor Luciano. São 3 hashtags hoje citados aqui pelos internautas ligado ao tema milênio, milenismo e amilenismo, ok? Todos na tela? Bispo Hildo, então, primeira hashtag citada pelos internautas: filosofia cristã.
Faz sentido? Tem conexão? Olha, eu acredito que sim. Bom, encontrar respostas através do cristianismo, encontrar nisso uma filosofia, né? Mas é muito mais que isso, né? Maravilha. É a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Pastor Luciano? Não, eu não vejo uma relação desse assunto com filosofia cristã. Não consigo relacionar. Maravilha, segunda hashtag simbólico, Bispo Hildo. Sim, o caráter simbólico dos 1000 anos, por exemplo, mas o caráter simbólico de algo que está em processo, né? Eu pego aí, alguém levantou uma pergunta lá sobre a questão de Satanás estar amarrado, quando ele foi expulso, quando ele caiu, foi, acho que uma última questão levantada. Veja lá Apocalipse capítulo 12, em Apocalipse capítulo 12 já, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. Via Satanás caindo como relâmpago. Está aí, e foi atirado para a terra. E com ele, os seus anjos. Então, ouvi uma grande, forte voz no céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, já no Apocalipse capítulo 12. E aí, como é que fica, não é? Está aqui, está explicado, o reino já em processo, já acontecendo. Mesmo. Maravilha. Você viu que até no momento hashtag o bispo engata, né? Pastor Luciano, simbólico. Simbólico eu vejo no sentido do assunto escatológico, de ser carregado de muitos simbolismos, porém, ao se tratar do milênio, não vejo como simbólico, mas vejo algo como literal. Maravilha. Última hashtag, bispo sucinto, profecias. Profecia, o que temos do Antigo, do Novo Testamento, de Jesus Cristo se cumprindo. Realmente o Apocalipse aponta para cumprimentos proféticos e faz muitas profecias. Maravilha, pastor Luciano? Sim, vejo relação, porque o assunto, não somente da escatologia, mas principalmente ao se tratar do milênio, nós estamos sim tratando de uma profecia. Maravilha, vamos então à nossa dica cultural e considerações finais dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural. Começo então com o pastor Luciano, com a sua dica cultural. 2 minutos, pastor Luciano. Dica cultural, sua consideração final, fique à vontade. Maravilha. Então quero mais uma vez agradecer, pastor Cláudio, quero agradecer professor Mateus, ao bispo Hildo, pela oportunidade de poder dialogar acerca deste assunto tão bacana. Bom, como dica cultural, quero deixar o livro A Bíblia e o Futuro. Anthony Huckman, ele vai trazer uma abordagem, na verdade ele vai mostrar as diferenças, né, de você, na compreensão do milênio. Então você que quer estudar um pouco mais sobre este assunto, fica aí essa dica cultural. Quero deixar as minhas redes sociais para você falar comigo. Eu estou à sua disposição no Facebook, no Twitter, no Instagram, como também no YouTube. Você me encontra Luciano Escala. Lembrando que Escala é Escala. E precisando de ajuda com dependência química, eu também estou à disposição. Basta você me procurar e me adicionar nas redes sociais. Luciano Escala. E como meu parecer final, para encerrar minha fala, eu continuo acreditando no milênio de forma literal. Aquilo que eu disse na abertura, eu acredito sim nesse milênio, conforme é citado os eventos que são citados dentro do texto de Apocalipse 20. A única diferença, né, do meu parecer com o parecer do professor Mateus é que, no meu ponto de vista, pode sim ser literal esse período de 1000 anos, como também pode ser simbólico, demonstrando um grande espaço de tempo. Maravilha, obrigado pela sua participação, pastor Luciano. Bispo Hildo, até 2 minutos para a sua dica cultural, suas considerações finais. Eu até gostei muito da dica aí cultural do pastor Luciano, porque A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman, é um livro extraordinário e amilenista. Muito bem. Então, acho altamente recomendável. Obrigado, pastor Luciano, porque realmente é muito bom. Ele é bem amilenista e excelente mesmo livro. Eu assino embaixo. E também, se puderem me acompanhar lá no meu
no meu blog de escatologiacristã.blogspot.com. Lá tem muitos artigos, estudos detalhados a respeito. Eu também tenho um canal de vídeos, eu tenho um curso completo de Apocalipse lá no meu canal de vídeos, tá? Capítulo, versículo por versículo, tudo isso com muito mais detalhes, capítulo por capítulo, tá lá gratuitamente oferecido no meu canal do YouTube, Ildo Melo, tá? É só colocar aí, Ildo Melo, Ildo sem H, tá? Melo, 2 L's, e você vai encontrar. Agora uma consideração final sobre o milênio. A interpretação literal de Apocalipse capítulo 20, entender o reino de Deus inaugurado por ocasião da segunda vinda de Cristo. Cristo estaria aqui reinando literalmente de Jerusalém, um trono, e já teria vindo sobre as nuvens do céu, com todo o poder, as pessoas já teriam ressuscitado e ele reinaria sobre nações. Fica até difícil saber sobre que nações ele reinaria, quem seriam esses sobreviventes. Então fica uma categoria de gente assim que não está nem entre os salvos, também não está entre os perdidos. É um negócio complicado. E depois de reinar 1000 anos, Satanás seria solto e conseguiria engabelar, enganar as nações e fazer um motim contra Cristo. Iam pegar em armas contra Jerusalém, contra Cristo e os que têm corpos glorificados. Essa história toda não parece fazer o menor sentido. Que esperança teriam eles? Por que seguiriam Satanás mais uma vez, visto que Cristo estaria reinando 1000 anos e não seria nem necessário fé com seu poder e glória e tudo mais? Que esperança de usar armas contra Cristo numa condição como essa? E ainda terminaria o texto dizendo ali que veio um fogo do céu em socorro de Cristo, em socorro do rei. Gente, Jesus não precisa que o fogo do céu venha para socorrê-lo. Ele está já com o corpo glorificado, reinando na terra. Da perspectiva pré-milenista, ficaria tudo muito absurdo, tudo muito sem sentido. E isso é uma coisa que você precisa considerar. É um livro, é um texto que precisa ser interpretado à luz de tudo que Jesus ensinou. E Jesus falou muito sobre isso. E não falou sobre 1000 anos jamais. Antes dessa passagem, jamais. Nem os apóstolos falaram. Não há nenhum vestígio de uma perspectiva de um reino de 1000 anos aqui na Terra antes desse texto. Então esse texto precisa ser interpretado à luz de tudo que Jesus falou abundantemente a respeito do assunto. É isso aí, um grande abraço a todos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha, Bispo, obrigado pela sua participação, obrigado ao pastor Luciano, obrigado ao professor Matheus Rangel, obrigado a todos vocês que participam do debate. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, nós temos aqui ainda muitos posicionamentos dos nossos ouvintes. O Kennedy Pontes: não pode ser simbólico só quando convém em minha visão ou ao meu entendimento. Então ele está falando aqui com relação aos simbolismos do livro de Apocalipse. Lembrando que os nossos convidados todos entendem que existem figuras de linguagem no livro de Apocalipse. Luiz Fernando de São José dos Campos, em Apocalipse 1:1, já começa narrando que irão brevemente acontecer, é futuro. Bispo Hildo, não existe arrebatamento também? O Bispo Hildo não defendeu isso. O Joseval: sim, creio que haverá o milênio, mas por pecado haverá morte no milênio. Temos também aqui o Williams Alves: show de bola esse debate, o milênio creio que é literal. Henrique Martins: milênio é só um delírio de certos grupos, não faz sentido nenhum. E Vídeos Salvos Mãe diz assim: na Bíblia está escrito que Satanás será preso por 1000 anos, depois da vinda de Jesus, depois que a igreja for arrebatada. E é exatamente aqui que está a discussão, ou seja, está realmente na Bíblia ou é interpretativo? Então vamos lá. O tema de hoje é milenarismo ou amilenarismo. Para deixar claro para quem não entendeu ainda, a ideia dos amilenistas é de que não haverá um reinado literal de Cristo na Terra. Ou seja, haverá um tempo de Jesus, mas esse tempo começou na primeira vinda de Jesus e termina na segunda vinda de Jesus. Isto seria considerado pelos amilenistas como milênio, um reino espiritual, onde Jesus ele já governa e ele busca a igreja. Já estamos com Cristo em definitivo após a segunda vinda de Cristo. Os milenistas
milenistas, aí vão se dividir em pré-milenistas e pós-milenistas. Os pré-milenistas, reino literal de 1000 anos, os pós-milenistas, reinado aqui, promovido pela igreja e tudo melhor através da pregação do evangelho. Então existem muitas nuances aí deste tema. De qualquer forma, eu diria o seguinte, Cláudio, e aí, o que você entende? É milenista ou é amilenista? Esse é um tema, e é muito importante que nós tenhamos isso na cabeça. Todos os temas relacionados à palavra de Deus, aquilo que está claro, definido, não há discussão. Então, ou seja, é tudo aquilo que nos une. Alguns temas, eles não estão expressamente definidos. Eles cabem aí da interpretação. Uns vão entender que é sentido figurado, outros vão entender que é sentido literal. Então, existem algumas dúvidas sobre determinados assuntos. Então, nós precisamos ser, acho que em primeiro lugar, seria essa a minha primeira fala, honestos e entender que nem o Bispo Hildo, nem o pastor Luciano, nem o professor Rangel estão absolutamente errados. São assuntos que a gente vai descobrir de forma efetiva depois que acontecer. Pode acontecer de o Bispo Hildo, quando chegar lá na frente, ele olhar e falar, ixi, eu achei que era milenista e na realidade, agora é que começou os 1000 anos e eu vou governar com Cristo a partir de Jerusalém. Como pode acontecer também de o pastor Luciano e também o professor Mateus chegar lá na frente e falar, ixi, então já era mesmo, a gente já estava no milênio. E agora? Mas o que importa não é isso, o que importa é aquilo que nos une. O que nos une, o que é verdade, o que é fato e que todos entendem da mesma forma. Vou ressaltar alguns pontos. Primeiro, Jesus vai voltar. Pronto, isso todo mundo entende da mesma forma, ele vai voltar. Uma outra afirmativa, ele vai julgar. Vai julgar a igreja, vai julgar o pecado, então o julgamento também é ponto pacífico entre todas as correntes. Vai haver a ressurreição dos mortos, todo mundo também entende da mesma forma. Haverá um tempo de paz e de prosperidade e que Satanás será julgado e condenado. Então isso ninguém duvida, isso ninguém, não tem como fugir disso. Bom, Cláudio, e como é que a gente conclui então um tema como esse? Bom, nós concluímos um tema como esse entendendo que Jesus veio ao mundo, ele morreu por toda a humanidade, e aí, embora ele morreu por toda a humanidade, já vai ter divergência, né? Porque alguns vão dizer que o todos não são todos, mas são os eleitos. Os eleitos, né? Apenas. E não toda a humanidade, mas nós entendemos que Jesus ele morreu por toda a humanidade, nós entendemos que ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, nós entendemos que ele vai voltar para buscar a igreja, e há uma divisão, se ele volta e busca a igreja antes da tribulação, ou se ele volta e busca a igreja depois da tribulação, e aí reinaremos com ele, e aí é a dúvida com relação ao milênio e ter o milênio ou não, mas particularmente eu tendo a acreditar que haverá um milênio que será após a segunda vinda de Cristo. Jesus volta e reinaremos 1000 anos com Jesus a partir de Jerusalém. É o que eu acredito. Se exatamente será isso ou não, eu não bato o martelo, mesmo porque eu sou soberanista, eu creio na soberania de Deus, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e por estar no controle de todas as coisas, é ele quem vai determinar. Se for antes, ou melhor, se o milênio já está acontecendo, eu quero reinar com Cristo nesta terra. Tomo posse da minha herança e vou reinar com ele essa terra. Se o milênio vai acontecer após a segunda vinda de Cristo, eu quero e vou reinar com Cristo a partir de Jerusalém. Eu vou para lá, eu vou estar junto, o rei Davi vai estar lá, Moisés vai estar lá, Abraão vai estar lá, eu vou estar junto, reinando a partir de Jerusalém. Então, queridos, se prepare para que você possa reinar com Cristo. Se for agora, já comece agora reinando com ele. Se for depois, reinaremos depois. Então, eu vou ficar no meio a meio aí das duas teorias. Acreditando no amilenismo do Bispo Hildo, o reinado já é agora, então eu já vou começar a reinar agora. Eu já começo a reinar agora com Cristo e depois, quando Cristo voltar para buscar a igreja, se tiver mais 1000 anos, eu vou mais 1000 anos com ele e vou embora tocando o barco para frente, reinando com o Cristo, que é aquele que nos redimiu do pecado, do juízo e da morte. Amém, queridos? Vamos então à nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, toda a tua participação, todas as suas opiniões digitadas. A nossa produção pega essas opiniões, joga em uma plataforma e dá aqui o resultado para nós. A mais citada foi milênio, a segunda mais citada ficou entre literal e apocalipse, ou seja, apocalipse é literal ou é milênio? O bispo tá aí, não tá? Ô bispo, eu falei que ia ter chamado oral. Cadê o bispo? Tá aí? Eu falei que ia ter chamado oral. Tá preparado ou não? Sempre preparado. Então vamos lá. A chamada oral é a pergunta feita pelo professor Mateus Rangel na prova que ele faz para os alunos.
Apocalipse é literal com pano de fundo figurado ou figurado com pano de fundo literal? É figurado, mas e tem um pano de fundo literal. É mais para esse lado. Ok, é mais falar de maneira figurada de coisas que são reais, mas que precisam ser agora descritas de maneira mais assim figurada. E seria isso. Maravilha. Pastor Luciano, e aí? Literal com pano de fundo figurado ou figurado com pano de fundo literal? Sem dúvida, literal com o pano de fundo figurado. Figurado. Então esse pode ser um tema para um próximo debate. Apocalipse é figurado ou Apocalipse é literal? Bispo Hildo, pastor Luciano, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aos nossos ouvintes pela audiência. Que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. A obrigação de pregar o evangelho é minha e sua. Através da vida, temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo e queremos continuar promovendo o reino. Mas para isso, a sua contribuição é fundamental. Portanto, eu quero